Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 16 do Futebol de Verdade para 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023 e hoje na agenda vamos ter, como temos todos os dias, sempre aqui ao meio-dia e meia no meu canal de YouTube, o Q&A. Vou responder a duas perguntas vossas. Uma das perguntas vem precisamente das caixas de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade. Vocês podem ir lá e deixar perguntas todos os dias e eu todos os dias vou lá também e seleciono uma das perguntas que lá estão para lhes responder na emissão do dia seguinte do Futebol de Verdade. E a outra pergunta vem do meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord é exclusivo para subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Deixem-me só, por falar em Substack, assinalar aqui para vocês, que se calhar até são mais do vídeo do que do texto, que concluí no último sábado, e concluí com 3 semanas de atraso, porque deixei ficar 3 episódios para depois de começar a época em Portugal, e então deixei de ser capaz de manter a cadência diária, mas concluí no último sábado a série Reis da Europa. É uma série de 41 artigos sobre as histórias dos campeonatos nacionais da Europa de 2022-2023, aqueles que acabaram agora, aqueles campeonatos de outono-primavera. Portanto, os campeonatos que acabaram em maio ou junho. Foram 41 artigos, 41 campeões nacionais. Foi uma série de verão que eu criei para vos manter ligados no meu Substack. Há lá histórias absolutamente deliciosas. Deu muito gozo fazer. Foi com muito... Tenho muito orgulho também no trabalho que lá está desenvolvido, porque há histórias muito interessantes. Há 28 entrevistas também, porque nem todas as histórias tiveram entrevista, nem em todos os casos foi possível encontrar um entrevistado para me falar da realidade que se vive naqueles campeonatos. E, aliás, o último artigo que saiu, porque aquilo saiu de ordem alfabética, começou na Albânia e durante as férias do futebol foi sempre a uma cadência diária. Saiu um artigo todos os dias, são artigos extensos, ainda assim. Depois, quando começou o futebol em Portugal, a coisa passou a ser apenas a uma cadência semanal, porque tinha outras coisas com que me ocupar e já não consegui disponibilizar as horas de trabalho suficientes para largar um artigo todos os dias sobre os reis da Europa. Mas, ia a dizer-vos, começou na Albânia e acabou no último sábado com a publicação do texto relativo à Ucrânia e um texto acerca daquilo que foi a realidade do último campeonato ucraniano jogado debaixo da guerra, jogado debaixo da invasão russa à Ucrânia. Não só está lá contado a saga de Rinat Akhmetov, o dono do Shakhtar Donetsk, o homem mais rico da Ucrânia. Durante muito tempo foi visto como um ponta de lança dos interesses russos na Ucrânia, mas que ultimamente virou muito mais para o lado ucraniano e anti-russo, e por isso mesmo aquilo que foi a ação dele durante esta última época acaba por ser relevante e importante. E há também uma entrevista com Edgar Cardoso, o português, que era diretor do Departamento de Formação, ou da Academia de Formação do Shakhtar, que teve com ele os jogadores abaixo de 18 anos na Croácia a treinar durante toda esta época. Ele só deixou o Shakhtar em junho, esteve a trabalhar para o Shakhtar até ao último mês de junho. Está lá também a entrevista. Fica aqui o link para quem quiser ler sobre a época do campeonato ucraniano, sobre aquilo que foi a realidade complicada, sobretudo no plano emocional, para os jogadores e para quem trabalhava no Shakhtar nesta última temporada. Bom, deixem-me dizer-vos, já vos disse aqui que tive muito orgulho no trabalho que foi ali feito. Ele não me trouxe subscritores, porque sei perfeitamente que as pessoas, nestas alturas do verão, querem mercado e quem é que são os jogadores, até mesmo aqueles que não vêm, mas pronto, desde que venha noticiado é bom e mete a malta a falar e tal, e não sei quantos. E ainda ontem, no YouTube e hoje no Facebook, havia comentários vossos, mas tu só falas dos 3 pinheiros, só falas dos 3 do costume, só falas do Benfica, do Sporting e do Porto e tal. Eu já nem respondo, porque deixei de responder a comentários nas redes sociais, mas ainda no sábado fiz um post no Facebook, precisamente a dar nota do orgulho que tive nesta série que desenvolvi no meu Substack.
Queria aproveitar para vos dizer aqui aquilo que já escrevi lá também, é que a mudança nos média só se faz se os dois lados quiserem fazê-la. Por um lado, são precisos projetos que vivam fora dos grandes grupos de média, são precisos projetos que não vivam obcecados com a escala. E eu sempre o que é que dá a escala, quer dizer, basta ver o número de visualizações do futebol de verdade quando os temas são A, B ou C. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Portanto, eu sempre tomei o que é que dá a escala, não é esse o meu caminho. Mas estava a dizer, por um lado, são precisos projetos de média que vivam fora dos grandes grupos e que vivam fora da obsessão pela escala, mas por outro lado também são precisos leitores que acabem por se comprometer a apoiar aquilo que reclamam. Não vale a pena andarem nas redes sociais a queixar-se que os jornalistas só falam de A, B e C se vocês não estiverem disponíveis depois para apoiar quando os jornalistas querem falar de D, E ou F. Porque então aí estamos num beco sem saída e não vamos sair do sítio onde estamos neste momento. Bom, já sabem, quem quiser ser subscritor do meu Substack em tadeia.substack.com. Fica aqui também com o link para poder fazê-lo. É dar lá um salto, subscrever, custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem fazer desde logo uma subscrição anual com 2 meses de desconto e há muita coisa para ler, há muita coisa em permanência e já há ano e meio que lá estou no Substack e por lá vou continuar, estejam descansados que não vou desaparecer sem dar sinal de vida. Bom, já está feita o introito que eu queria fazer ao futebol de verdade de hoje, porque achei que era importante assinalar o ponto final na série Reis da Europa. Volto a dizer, um dos trabalhos de que mais me orgulho em mais de 30 anos de carreira de jornalista no futebol em Portugal. E posto isto, vamos então arrancar com o Q&A de hoje, porque hoje há Q&A e ainda lá mais para a frente vamos ter a reposição das 2 edições do Futebol de Verdade Flash, relativas ao Gil Vicente Benfica e ao Sporting Futebol Clube Famalicão, que nas noites dos jogos só estiveram disponíveis, lá está, para quem é subscritor premium do meu Substack. Recebem logo o Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos, quem não é só vê depois, mais tarde, e para quem é membro premium também do clube do meu canal de YouTube. Vamos então arrancar com o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos lá então começar por responder às 2 perguntas vossas que selecionei para hoje. E já sabem, vem sempre uma pergunta do meu canal de YouTube, pergunta que vocês tenham colocado na caixa de comentários das últimas edições do Futebol de Verdade, e neste caso na sexta-feira houve 2, houve uma edição normal do Q&A e houve uma live, que há todas as sextas-feiras ao 12:30, e para terem a certeza que são sempre avisados quando há novos conteúdos no meu canal de YouTube, o melhor que têm a fazer é inscrever-se no canal. E aqui não pagam nada mesmo, é completamente gratuito. Já agora fica aqui o link para poderem fazê-lo, basta clicarem em cima do inscreve-te aqui e depois, se quiserem ser avisados, de facto, quando há conteúdos novos, o melhor que têm a fazer é clicarem em cima do sino e ativarem as notificações. Mas já está aí a aparecer para vós a pergunta do YouTube de hoje. É uma pergunta que vem do Bruno Pinheiro. Olá, Bruno. Muito bom dia e obrigado pela sua pergunta. E o Bruno pergunta o seguinte: quanto à questão que lhe queria colocar, não sabendo se é só conversa de jornal ou se é efetivamente fundo de verdade, acha que faz algum sentido emprestar o Borges e pagar 7 milhões pelo Ivan Reimer? Não será o Ivan Reimer um pouco curto para o Porto e o seu sistema? Não será o Ivan Reimer um segundo André Franco? Além disso, o Borges é da casa e precisa de minutos no Porto, sobretudo porque o Galeno parece andar em baixo de forma e o Borges tem características semelhantes. O que pensa de tudo isto? Bom, penso muita coisa, Bruno. Vamos lá ver. Para responder claramente à sua pergunta, não acho que faça sentido ao Futebol Clube do Porto neste momento emprestar o Gonçalo Borges. Eu acho que, e aliás, já me chamaram a atenção no outro dia que nos candidatos a revelações dos 4 principais candidatos ao título do futebol português, eu apontei, no caso do Benfica, o Schjelderup, que parece que já está com guia de marcha para ser emprestado, e no Futebol Clube do Porto falei no Gonçalo Borges, que foi absolutamente fulcral, por exemplo, na vitória que o Porto conseguiu na segunda jornada contra o Farense, na semana passada. O Porto, nesta jornada, ainda não jogou, joga mais logo à noite contra o Rio Ave, e já sabem que no final do jogo vão ter aqui os que forem subscritores premium do
meu Substack receberão por e-mail o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário ao jogo. Aqueles que não forem poderão ver amanhã na edição do Futebol de Verdade ao meio-dia e meia, porque esse Futebol de Verdade Flash vai ser integrado no Futebol de Verdade de amanhã. Bom, mas estava a dizer que não acho que faça grande sentido emprestar o Gonçalo Borges. Acho que é se calhar o maior desequilibrador pelas características individuais, pela técnica, pelo drible, pelo 1 para 1 que o Porto tem no seu plantel. Até acima do PP, do meu ponto de vista. Depois há jogadores que podem impor o desequilíbrio mais pela velocidade. E neste caso está o Galeno, que é um jogador com uma capacidade de aceleração de jogo que o Gonçalo Borges, por exemplo, não tem. Mas são jogadores diferentes. Agora, aquilo que me parece é que o que o Flóculo Porto procura quando tenciona contratar o Ivan Reima, e vamos a ver se a contratação se faz ou não. Para já, creio que não se fala de 7 milhões, fala-se de 9, e mesmo assim parece-me que o Famalicão está a pedir pouco, comparando com aquilo que tem pedido ultimamente, porque o Famalicão, por exemplo, quando quis libertar, ou quando o Sporting quis ir buscar o Ugarte ou o Pedro Gonçalves, o Famalicão fez-se pagar a esse nível, mas apenas por 50% do passe, e as notícias que estão por aí neste momento falam em 9 milhões por 90% do passe. Portanto, vamos a ver se é assim ou não, se o Ivan Reima, que está, do meu ponto de vista, e vou dizer isto com todas as letras, sem medo nenhum de o dizer, o comportamento do Ivan Reima neste momento com o Famalicão é inaceitável. Não me parece que o jogador se possa, de repente vai treinar, faz tudo, mas não está disponível para jogar porque quer sair, quando tem um contrato assinado, e portanto isto do meu ponto de vista não me entra. É uma coisa que não me entra na cabeça, pronto. Não sou capaz de encarar este tipo de situações, mas no fim já se sabe como é que é, toda a gente vai chegar a acordo, porque o jogador não vai ficar parado o ano inteiro, e das duas uma, ou sai neste mercado, e tudo bem, e o clube será ressarcido, e aqui o importante é o clube também não ceder à pressão, porque sabe perfeitamente que se o jogador não sair neste mercado, vai jogar e vai, porque não vai ficar parado o ano inteiro, só porque não o deixaram sair. E os jogadores também têm que encarar estas coisas de uma maneira um bocadinho mais profissional. Não me parece que o Ivan... Para mim, se fosse recrutador de um clube, um jogador que fizesse isto, porque aqui funciona sempre a cadeia alimentar, era como um de vocês dizia no outro dia, o Torre, acho que era, não sei se era Torre da Coxa, eu achei piada ao nome, mas não me lembro já qual era. O Bragança compra o Torre da Coxa, o Boa Vista compra o Bragança, o Benfica compra o Boa Vista, o Real Madrid compra o Benfica. Portanto, é sempre assim. E eu, se fosse recrutador de um clube grande em Portugal e visse um jogador de um clube de classe média alta a recusar-se a jogar porque queria fazer pressão para vir para mim, eu ficava logo de pé atrás, porque já sei que no dia em que houver um clube europeu que o queira, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí vou eu deixar de contar com ele. Não gosto deste tipo de comportamentos. Pronto, já disse, tinha que dizer. Já, por acaso, nunca veio aqui a talho de foice, mas está dito, porque não me parece que seja um comportamento aceitável. Agora, dentro de campo, parece-me que o Ivan Reima pode ser um jogador útil ao Flóculo Porto. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Parece-me que é um jogador com uma criatividade e que tem algumas semelhanças, de facto, com o André Franco, porque é um jogador que pode jogar na ala e pode jogar como 10. E o André Franco também pode fazê-lo. Parece-me que ofensivamente é mais forte e tem mais provas dadas no nosso campeonato neste momento do que tem o André Franco. E, portanto, parece-me que é um jogador que pode trazer ao Porto uma capacidade criativa que o Porto neste momento não tem. Agora, parece-me também que não é um jogador para calçar as botas do Otávio. Não creio que seja por aí. Porque não estou a ver o Ivan Reima a dar à equipa o aporte defensivo que o Otávio dava. O Otávio era um jogador que, além de ser extraordinário em termos de criatividade, em termos de capacidade para meter passos de ruptura, e o Ivan Reima é muito bom nisso também, quando baixava da posição de médio-ala para terceiro médio, até às vezes segundo médio, via o jogo de frente e era capaz de descobrir as desmarcações dos companheiros à sua frente. Não creio de todo que depois, no plano defensivo, ele seja capaz de dar à equipa aquilo que o Otávio dava e que o André Franco também não é capaz de dar. Aliás, mais, o próprio PP também não é capaz de dar. Mas se me faz a perguntar, eu acho que são posições diferentes. Eu acho que o Gonçalo Borges... Eu não vejo a entrada do Ivan Reima no plantel do Porto corresponder a uma saída do Gonçalo Borges do plantel do Porto. Não creio que faça muito sentido.
Pode até vir a acontecer, porque quem lá está e quem decide pode pensar de maneira diferente da minha. Mas a mim, muito francamente, não me faz sentido. Porque eu vejo o Gonçalo Borges das duas uma, ou como alternativa para o lugar do Galeno, que é de extremo, é de avançado puro, ou então, como foi o caso contra o Farense, em que o jogo está empatado, o Porto está em cima da baliza do adversário, é preciso quem desequilibre no 1 para 1, e aí sim o Porto pode passar a jogar com o Galeno de um lado e o Gonçalo Borges do outro. Em termos de plano inicial de jogo, não estou a ver o Porto a jogar com o Galeno de um lado e Gonçalo Borges do outro, a não ser que mude. E aí podemos até encarar a possibilidade do Porto passar a jogar, sei lá, num 4-2-3-1. Até porque tem PP também para aquelas posições. Pode acontecer o Porto jogar com Galeno, Ivan Raime e PP à frente de uma dupla de médios, porque também ao mesmo tempo já não tem um médio como era o Uribe. Portanto, se calhar, e eu estou muito curioso para ver a evolução, já o disse aqui uma ou duas vezes, estática desta equipa do Porto, porque sem Otávio e sem Uribe a conversa é radicalmente diferente daquilo que era com Otávio e com Uribe. Não tem que ser melhor, não tem que ser pior, tem que ser diferente, porque os jogadores que lá estão são diferentes. Eu já vos disse aqui no outro dia que acho que Alan Varela e Nico Gonzalez, os dois juntos, se pudéssemos tirar o melhor do Alan Varela no plano defensivo e o melhor do Nico Gonzalez no plano ofensivo, se calhar os dois juntos fazem aquilo que dava o Uribe. Da mesma forma, quando se falava ainda da possibilidade de João Moutinho ir para o Futebol Clube Porto, eu vos dizia que se desse para juntar o PP ofensivo com o João Moutinho defensivo, se calhar dava também um Otávio. Mas não é possível fazer isso. E, portanto, como não é possível fazer isso, se calhar aquilo que vamos ter é um Porto a mudar. Vamos começar por ver no jogo de mais logo o que é que o Porto vai apresentar e como é que se vai apresentar. E com isto passamos à pergunta seguinte, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já sabem que no servidor de Discord há uma chatroom chamada Perguntas do Discord, onde os subscritores premium do meu Substack podem deixar perguntas. Eu todos os dias vou lá escolher uma também. Já estão a ver a de hoje. É uma pergunta que vem do Helder Paiva, que ele diz boa noite. Agora aqui não é boa noite. Quando ele fez a pergunta era boa noite. Neste momento não é. É bom dia. E diz o Helder o seguinte. Gostava de saber a sua opinião sobre o passo que o Braga deve dar se conseguir o apuramento para a Champions. Deve usar os muitos milhões que encaixará para um all-in ao título tão desejado? Ou acha que o Salvador vai seguir o caminho traçado habitualmente de prioridade às contas e crescimento saudável financeiramente, embora esta época tenha havido um forte investimento, principalmente em salários, calculo eu. Um abraço a todos. Muito obrigado, Helder, pela sua pergunta. Eu creio que há uma coisa que já não vai ser possível, com certeza, voltar muito atrás, que tem a ver com o tal investimento elevado, sobretudo em salários, que o Sporting Clube Braga está a fazer este ano. Estamos a ver que o Braga tem uma equipa, tem um plantel em que tem pelo menos duas opções praticamente do mesmo nível para quase todas as posições. Até mesmo aquilo que, enfim, não acontece na baliza, onde o Mateus continua a ser claramente o guarda-redes mais forte. Eu creio que a linha defensiva também, se calhar com exceção do lateral esquerdo, em que tanto o Marino como o Borja vão, se calhar, continuar a lutar pelo lugar. Mas creio que as outras três posições são mais ou menos... há claramente três jogadores que estão claramente à frente. No caso, o Víctor Gomes à frente do João Mendes na lateral direita. Os dois centrais também, o José Fonte e o Niakate, à frente do Paulo Oliveira e do Serdar. Mas depois daí para a frente, aquilo que temos no Sporting Clube Braga são quase sempre, pelo menos, dois jogadores quase do mesmo nível por posição. E vamos a ver. Eu creio que a pergunta terá muito que ver com a entrada do João Moutinho para o grupo. E o João Moutinho, e ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, um dos temas que eu aflorei por lá foi precisamente esse, a questão João Moutinho no Braga. E fica aqui também o link para poderem ler as conversas de bancada de hoje, onde falo também de Morten Ullmann no Sporting, daquilo que é o Benfica deste momento e também de algumas coisas relativas ao futebol internacional. Mas, voltando à questão do Braga, porque é disso que estávamos a falar, o João Moutinho pode entrar no 11 do Braga, seja para jogar numa das duas posições do duplo pivô de meio campo, mas para aí já há Al-Musrati, há Vítor Carvalho,
há Castro, há Djibril, há o próprio Zalazar, pode aparecer por ali também. Portanto, há muitas opções para jogar naquela posição, como pode aparecer para jogar também depois num dos lugares mais à frente, como, sobretudo, número 10 ou terceiro médio, se quiserem chamar-lhe assim, onde concorre com o André Horta, que também pode jogar atrás, como no duplo pivô, se o Arthur Jorge quiser dar à equipa uma feição mais ofensiva. Há o Ricardo Horta, que também pode jogar por dentro, embora tenha a possibilidade de jogar também por fora, onde concorrerá com outros jogadores. Há também o próprio Zalazar, há a Pizzi, portanto há muitas opções neste momento ao dispor do Arthur Jorge para o Sporting Clube Braga. E isto tem, do meu ponto de vista, um efeito claro que é, até por serem jogadores, muitos deles experientes, ainda no outro dia li um artigo em que dizia que neste momento o clube com mais internacionalizações pela seleção portuguesa, atenção, portuguesa, na nossa liga é o Sporting Clube Braga, porque só as presenças de João Moutinho e José Fonte aí dão um boost enorme ao Braga nessa tabela. Portanto, em termos salariais, é verdade que não pagou assim valores de transferência abismais por ninguém, portanto não houve, se formos a ver o deve e o haver do mercado, não há um investimento extraordinário do Sporting Clube Braga, ainda assim menor do que o que é feito pelos outros 3 candidatos ao título em Portugal, mas em termos salariais estes são jogadores credenciados, são jogadores experientes, são jogadores de grande nível que por isso mesmo aparecem com certeza com salários elevados e portanto estamos aqui perante um Sporting Clube Braga a fazer um grande investimento na capacidade do seu plantel e eu só vejo isto numa lógica. Não é tanto a de poder vir a ser campeão nacional, porque eu acho que para isso, a estratégia do tal crescimento consolidado de que o Helder falava era, do meu ponto de vista, até mais avisada e não era pior. Porquê? Porque o Braga tem vindo a crescer, tem vindo a dar passos seguros todos os anos, mas eu vejo isto numa lógica de conseguir manter a competitividade na Liga Portuguesa, mas ao mesmo tempo ser competitivo na Liga dos Campeões. E ao mesmo tempo também olho para isto na perspectiva de é preciso o dinheiro da Champions. Se o Braga, e esperemos que não aconteça, amanhã acabar por ficar fora da fase de grupos da Liga dos Campeões, se for eliminado pelo Panathinaikos, aquilo que pode acontecer é o Braga provavelmente ainda aproveitar os dias que sobram daqui até ao encerramento do mercado para tentar colocar alguns dos seus jogadores. E não há muitas opções. Porque muitos dos jogadores ou entraram agora, ou, vamos ver, o caso do Ricardo Horta, por exemplo, já vos expliquei aqui também um par de vezes, que é muito melhor para o Braga mantê-lo, porque aquilo que iria receber acabava por não compensar aquilo que iria perder em termos de influência desportiva, porque tem uma percentagem baixa do passe do jogador. Portanto, eu olho para isto e vejo que, assim, a hipótese mais viável era o Al-Musrati. Mas, e será que o Braga estará, neste caso, disponível para vender o Al-Musrati abaixo dos tais 30 milhões de euros do que falava? Porque 30 milhões, enfim, só se for para a Arábia Saudita. Quererá o Al-Musrati ir para a Arábia Saudita neste momento? Não sei, enfim. Portanto, eu creio que muito daquilo que vai ser a época do Braga vai depender do jogo de amanhã contra o Panathinaikos. É um jogo fundamental para a época do Sporting Clube Braga em 2023-2024 e por isso mesmo tem que ser encarado com todo o cuidado pelos responsáveis e pelos jogadores do Sporting Clube Braga. Bom, respondidas as perguntas, temos que avançar porque hoje há 2 edições, tal como já vos expliquei, do Futebol de Verdade Flash para repor aqui. Vão seguir-se já, para quem quiser ficar por aí, quem ainda não tiver visto, o Futebol de Verdade Flash relativo ao Gil Vicente 2, Benfica 3, que foi gravado assim um bocadinho a sussurrar, porque eu não estava no meu ambiente e, portanto, tinha alguma dificuldade. E depois também o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 1, Futebol Clube Famalicão 0. Já sabem, mais logo ao final da noite, porque eu vou estar na RTP no fim do jogo e só depois é que vou conseguir gravar. Vai sair mais um Futebol de Verdade Flash, neste caso o do Rio Ave Futebol Clube do Porto. Quem for subscritor premium vai receber ainda esta noite no e-mail. Quem não for pode ver amanhã, no seguimento do Q&A do Futebol de Verdade de amanhã. E amanhã também vamos ter mais uma edição do Futebol de Verdade Report e outro Futebol de Verdade Flash, ao fim do dia, após o jogo entre o Panathinaikos e o Sporting Clube Braga. Portanto, há muito futebol de verdade neste início de semana para você que é subscritor ou que está inscrito no meu canal de YouTube. E aqui, já vos disse, não pagam nada. Vem aí, então, as 2 edições que estão em falta do Futebol de Verdade Flash. Vamos a elas.
Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade Flash para o Gil Vicente 2, Benfica 3. Uma primeira parte dominadora, mas uma segunda parte sofrível, não só por causa da infelicidade própria nas substituições, como também do crescimento do adversário a partir do banco, chegaram mesmo assim para que o Benfica vencesse o Gil Vicente por 3-2 em Barcelos, em jogo da terceira jornada da Liga Portuguesa. Nessa primeira parte estiveram bem Di Maria e João Mário, foi a partir deles e das suas trocas posicionais constantes que o Benfica foi construindo uma supremacia sobre a equipa que jogava em casa, enquanto o Gil Vicente raramente conseguia sair do seu meio-campo, não só devido a incapacidades próprias no momento de começar a armar o jogo, mas também por causa da pressão, da contra-pressão que o Benfica metia nos momentos em que o Gil Vicente procurava articular o seu futebol, porque o Benfica conseguia sempre meter muita gente na frente. Na segunda parte, o Gil Vicente subiu o bloco, fez toda a sua equipa jogar mais dentro do meio-campo do Benfica e isso abriu espaços e gerou um jogo que foi muito mais um jogo de transições nessa altura. Isso veio gerar o quê? Mais Rafa na partida, menos Di Maria, que desapareceu do jogo e se calhar até deveria ter sido ele a sair, porque depois de uma primeira parte muito boa, de facto, pouco se viu durante o segundo tempo. Foram as trocas a equilibrar o jogo após o 0-2, que foi marcado logo aos 52 minutos por parte de Rafa, lá está, ele que fez golos nas 3 primeiras jornadas do campeonato, mas já lá vamos, porque antes é preciso explicar como é que o jogo começou e em que base é que ele foi lançado. Ora bem, o Benfica apareceu em Barcelos com uma troca relativamente àquilo que foi o 11 que tinha jogado contra o Estrela da Amadora na segunda jornada. Saiu do meio-campo João Neves para entrar Florentino. Terá sido essa a forma que Roger Schmidt achou que seria a melhor para libertar Cockchu a partir do meio-campo. E de resto manteve todas as opções mais ou menos discutidas na segunda jornada. Manteve-se Samuel Soares na baliza do Benfica, com Trubin no banco. Manteve-se Orsnes a jogar a lateral esquerda e até deu uma assistência para o segundo golo e uma assistência com o pé esquerdo, apesar de poucas vezes ter dado seguimento na largura ao jogo do Benfica pelo seu flanco. E manteve-se Artur Cabral na frente, ele que esteve desligado do resto da equipa durante quase todo o tempo em que esteve em campo. Curiosamente, o primeiro ponta de lança a entrar, quando Schmidt resolveu abdicar de Artur Cabral, até foi Tenkstedt, que tinha sido o autor do golo que tinha desbloqueado a partida da jornada anterior, contra o Estrela da Amadora, mas quem acabou por marcar neste jogo, e 40, 50 segundos depois de entrar, foi Petar Musa, o croata, que continua a parecer ser, neste momento, pelo menos, a opção mais normal, a opção mais válida para jogar como ponta de lança do Benfica, mas que hoje voltou a ser terceira opção. É verdade que na segunda jornada ele esteve castigado, na primeira foi titular, foi expulso, hoje foi o terceiro a entrar em campo, e acabou por ser ele a marcar o golo, que na altura era o golo da tranquilidade, que colocava o Benfica a ganhar por 3-1. Quanto ao Gil Vicente, o Vítor Campelos voltou a apostar exatamente no mesmo 11 com que tinha iniciado as duas primeiras partidas do campeonato. Um 11 que já está, portanto, absolutamente rotinado, mas com uma alteração que foi importante, que foi a passagem de Marlon da esquerda para a direita e de Domingues da direita para a esquerda. Os dois extremos apareceram a jogar de pé, vamos chamar-lhe assim, aberto, isto é, um destro a jogar à direita, um esquerdino a jogar à esquerda, tentativa do Gil Vicente para explorar a largura e o facto do Benfica jogar quase sempre por dentro. Só que, de facto, no início da partida, raramente o Gil Vicente foi capaz de fazer fosse o que fosse. O Gil Vicente ainda teve bola nos primeiros 5, 6, 7 minutos, mas nunca conseguiu chegar com perigo perto da área do Samuel Soares e a partir daí, de facto, só deu Benfica. O Benfica muito forte naquele momento de contrapressão. Porquê? Porque tinha muita gente na frente. Muito interessante também a forma como Schmidt articulou a necessidade de dar alguma largura pelo corredor esquerdo, que era perdida com a presença de Orsnes, um lateral esquerdo que vem mais para dentro, e do João Mário, também um destro a jogar à esquerda, mas
Aquilo que o Benfica fez durante boa parte do primeiro tempo foi trocar frequentemente as posições de João Mário e Di Maria. Di Maria aparecia muito no corredor esquerdo e aí sim o Benfica tinha um canhoto a abrir o jogo, a criar problemas à organização defensiva do Gil Vicente e foi muito a partir desta mobilidade de Di Maria que o Benfica se tornou perigoso durante a primeira parte. Di Maria aparecia à direita, de base, aparecia também à esquerda para desequilibrar, aparecia ao meio, vinha atrás para começar a organizar e foi de facto o homem mais forte do Benfica durante o primeiro tempo. Foi ele que marcou, embora o tenha feito a partir de uma grande penalidade cometida por Marlon sobre João Mário. Um penalti em que há um toque, de facto, de Marlon no pé de João Mário, em cima da linha da área, portanto, é como se é dentro da área, a linha faz parte da grande área, e que Di Maria marcou de forma exemplar para fazer 1-0 logo aos 22 minutos, na primeira ocasião de verdadeiro perigo de todo o jogo. Ora, até ao intervalo, praticamente o Gil Vicente não atacou, o Benfica ainda criou mais uma situação de relativo perigo, aos 33 minutos, uma jogada de Rafa pelo corredor direito, a bola vai a Di Maria, vai a João Mário ao corredor esquerdo, volta à boca da baliza onde Rafa se atrapalhou e não foi capaz de dar depois o toque final, nem sequer rematou nesse lance. Ora, o Gil Vicente chegou pela primeira vez à baliza do Benfica aos 43 minutos, num remate cruzado de Fujimoto a partir do corredor direito, de pé esquerdo, a bola saiu muito ao lado, e aos 45 mais 5, num livre, o Gil Vicente imitou aquilo que o Benfica também já tinha feito. O Benfica tinha criado uma outra situação de perigo também num livre lateral, marcado por Di Maria e cabeceado por Artur Cabral. A única intervenção verdadeiramente digna de registro de Artur Cabral na partida em antecipação ao seu marcador direto a cabecear, mas a não conseguir desviar a bola do pé do guarda-redes Andrew, e depois, aos 45 mais 5, foi a vez do Gil Vicente responder, também num livre quase da zona do meio-campo, mas em que Ruben Fernandes, o defesa central, chegou primeiro à bola e cabeceou para a boa defesa também de Samuel Soares. Chegava ao intervalo, 1-0 para o Benfica, e não se via a grande possibilidade do Gil Vicente reabrir o jogo. Só que o Gil Vicente, que veio para a segunda parte, veio diferente. O Gil Vicente, na segunda parte, subiu o bloco, apareceu a tentar pressionar a saída de bola do Benfica e isso criou algumas dificuldades ao Benfica, que a partir daí não foi mais o mesmo. É verdade também que o facto do Gil Vicente subir o seu bloco acabou por gerar mais espaço nas costas e acabou por permitir que o Benfica metesse mais ataques rápidos no relvado e, sobretudo, ataques em que alguns jogadores do Benfica são mais confortáveis. Estou a pensar em Rafa e na sua facilidade para conduzir com a bola nos pés. Foi muito assim que o Benfica criou as primeiras situações de perigo da segunda parte. Logo aos 53 minutos, Rafa acabou por marcar. Numa bola que é ele próprio que conduz, é ele próprio que leva, aproveitando o espaço entre linhas na equipa do Gil Vicente, leva-a para perto da área, entrega a João Mário, que dá a Orsnes, e este cruza de pé esquerdo para uma finalização de Rafa frente ao guarda-redes, a fazer o 2-0. Parecia que o jogo estava resolvido. Só que aí começou a dança das substituições. Não me parece que tenha mexido bem o Roger Schmidt. Porquê? Porque se a troca de Artur Cabral por Tenkstedt não teve qualquer influência naquilo que foi o jogo, a partir daí, porque nem Artur Cabral tinha estado bem, nem Tenkstedt veio a estar bem, nem um nem outro praticamente se viram na partida, a saída de João Mário por Neres acabou por fazer com que o Benfica, tendo Di Maria mais desligado do jogo, tendo Rafa apenas a procurar conduzir e deixando de ter João Mário para pensar o jogo a meio campo, o Benfica passou a ter problemas para controlar a partida. Do outro lado, 2 minutos depois, mexeu bem o Gil Vicente. Saíram Marlon Baturina e Gbane para as entradas de dois extremos, Touré e Félix Correia, e de um ponta de lança, Depu. E porquê é que o Gil Vicente melhorou? Melhorou porque trocou o 4-2-3-1 por um 4-3-3, com Pedro Tiva a jogar atrás dos outros dois médios, com a passagem de Domingues para o meio, e ele aí foi muito mais influente no jogo do que tinha sido a partir do corredor esquerdo, onde estava a jogar até então, e então o meio-campo do Gil Vicente passou a ser formado com Tiva atrás de Domingues e Fujimoto. Muito melhor o Gil Vicente a partir desse momento. Começou a criar situações de perigo. Há um cruzamento do Touré que Gabriel de cabeça faz passar ao lado aos 68 minutos. É verdade que o Benfica, em momentos de ataque rápido, chegava com perigo também. Rafa
podia ter feito o 3-0 que acabava com o jogo aos 73 minutos após o lançamento de Cockchu, só que aos 64 foi o Gil Vicente quem marcou. Insistência de Fujimoto pelo corredor central, a bola chega a Touré, que chuta e faz o 2-1. Aí, Schmidt já tinha as substituições prontas para fazer, trocou o meio-campo. Saíram Florentino e Cockchu para as entradas de João Neves e Chiquinho. O Benfica não teve mais controle, também já não tinha, é verdade, com os dois médios que tinha em campo, ambos estavam já amarelados. E o Benfica não teve mais controle sobre o jogo e o Gil Vicente começou a ameaçar o empate. É verdade que sem situações muito perigosas. Há um remate na meia-lua de Fujimoto aos 82 minutos. Há um lance em que Depu aparece na cara de Samuel Soares, que fez bem a mancha, forçando o avançado angolano a chutar ao lado. E é então, aos 90 mais 3, que Schmidt troca Rafa por Musa. E Musa, um minuto depois, a aproveitar um passe picado de João Neves, acabou por fazer o 3-1, que acabou com o jogo de uma vez por todas. O remate ainda desviou no Ruben Fernandes e dessa forma traiu o guarda-redes André. 3-1, jogo para o Benfica. O Gil Vicente ainda reduziu aos 90 mais 8, num livre muito bem marcado. Um livre muito bem marcado, com a bola a passar, no entanto, pelo meio da barreira, mas com 3 toques a destabilizarem a barreira do Benfica, a bola a ir de Tiba para Fujimoto e de Fujimoto para o remate de Domingues. Acabou por ser uma vitória, podemos dizer, justa, do Benfica, mas em que, da qual se podem tirar algumas conclusões, não necessariamente positivas, porque continua a faltar ligação com os pontas de lança, à exceção de Musa, que mostra um bom nível de eficácia e, sobretudo, alguma dificuldade do Benfica para controlar o jogo e para perceber os momentos em que cada jogador pode ser mais ou menos importante. Boa reação do Gil Vicente na segunda parte, a mostrar que a equipa da segunda parte, se calhar, é a equipa com que o treinador tem que encarar este campeonato. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 1, Futebol Clube Famalicão 0. Foi um golo de Paulinho, mais uma vez, pelo terceiro jogo consecutivo, Paulinho a decidir a vitória do Sporting. Na estreia a titular de Hjulmand, a valer ao Sporting então uma vitória por 1-0 frente a uma equipa do Futebol Clube Famalicão que, se na primeira parte não quis jogar, depois na segunda, quando se viu a perder e quando tentou de facto chegar à baliza de Adam, também não conseguiu fazê-lo com muito perigo. Ora, no jogo de hoje, o destaque vai de facto para Paulinho. Mais uma vez, foi ele que na primeira jornada marcou, já em período de compensação, o gol que valeu ao Sporting a vitória sobre o Vizela, por 3-2. Foi ele depois, na segunda ronda, que marcou os 2 golos com que o Sporting ganhou ao Casa Pia por 2-1 e voltou a ser ele, hoje, à terceira, a fazer o golo com que o Sporting venceu. Dificilmente, diga-se de passagem, embora tenha tido muito mais situações de golo, o Futebol Clube Famalicão por 1-0. Fê-lo de cabeça, no seguimento de um livre lateral, um livre cobrado junto à linha de fundo por Nuno Santos, que Coates ganhou ao segundo posto para que depois Paulinho pudesse empurrar também num despique individual com Zaidu Youssouf para o fundo da baliza do excelente Luís Júnior, o guarda-redes do Futebol Clube Famalicão, o melhor homem da sua equipa. Ora, Paulinho confirma que fica mais liberto com a presença de Víctor Gyökeres no ataque. Gyökeres foi, mais uma vez, o avançado de referência, embora a cair sempre numa das faixas quando a equipa saía a jogar, e eu já vou explicar isso um bocadinho mais à frente, mas este foi também o jogo da estreia a titular de Morten Hjulmand, do médio-centro dinamarquês que o Sporting foi buscar ao Lecce, que já tinha tido direito a uns minutos contra o Casa Pia e que hoje apareceu de início. Pareceu um jogador com consciência posicional, a colocar, a comandar a manobra pressionante do Sporting, a mandar onde é que se colocavam as linhas de pressão e com bola também interessante na procura de passos progressivos. Muitas vezes se lhe viu ao primeiro ou ao segundo toque a tentar meter a bola de forma vertical logo na frente de ataque, nos homens que estavam à sua frente em desmarcações de apoio. Ele é mais de jogar no pé do que no espaço, mas ainda assim muito interessante. Enquanto teve gás, e parece-me que na ponta final do jogo já não estava com muito gás, o Morten Hjulmand. Ora, quem continua sem marcar na equipa do Sporting é Pedro Gonçalves. Teve um jogo infeliz em termos de finalização hoje. E porquê? Porque meteu um livre direto na barra da baliza de Luís Júnior, já no início da segunda parte, pouco antes do 1-0 marcado por Paulinho, e depois, no final,
no seguimento de uma belíssima jogada, uma finta, uma vírgula extraordinária de Jani Catamo, que estava a jogar então aí como ala direito em vez de Gaio. No final, lá apareceu Pedro Gonçalves a tentar desviar a bola do guarda-redes, mas este muito bem a ir lá buscar a bola. Ora, vamos lá. Quanto ao Famalicão, apareceu na primeira parte muito defensivo, quase sempre com o extremo direito, o romeno Dobre, a fazer de lateral direito, para conseguir ter uma linha de 5 atrás, porque Martina Aguirre Gaviria, o lateral direito, acompanhava muito Paulinho nas suas movimentações interiores e aparecia quase como terceiro central. Já vos disse que o Sporting apareceu com uma alteração, enfim, não vos disse isto, mas disse-vos que jogou a titular Yulman, pois foi essa a única alteração relativamente ao jogo com o Casa Pia, em Rio Maior. Apareceu o Yulman no meio-campo, com a saída, o sacrifício de Marcus Edwards, que não chegou a entrar em campo na partida de hoje. Quem entrou no final foi Francisco Trincão, e essa foi a única alteração que o Sporting fez no seu 11, com a subida de Pedro Gonçalves para o ataque e Yulman a formar meio-campo de início com Morita. Quanto ao Famalicão, trocou 2 homens relativamente à segunda jornada. Gustavo Sá surgiu em vez de Henrique Araújo e o Famalicão voltou a aparecer no seu 4-2-3-1, o mesmo sistema que já tinha mostrado em Braga, contra o Sporting Clube Braga, onde ganhou por 2 bolas a uma. Pois Gustavo Sá surgiu como terceiro médio, em vez da equipa aparecer com 2 pontas de lança, como tinha acontecido frente ao Moreirense, em que Henrique Araújo jogou ao lado de Yonder Cádiz. Desta vez foi Cádiz o avançado solitário, com Gustavo Sá a aparecer como terceiro médio. Aliás, muitas vezes Gustavo Sá, inclusive, surgia sobre a direita do ataque. Porquê? Porque Dobre, o extremo direito, baixava muito para o lateral direito. Dobre também entrou no 11, apareceu em vez de Pablo, que estava castigado, mas surgiu sobre a direita e não sobre a esquerda, onde Pablo jogava, fazendo com que a Aranda aparecesse do outro lado, do lado esquerdo. Portanto, já vos disse, Famalicão em 4-2-3-1, com a mesma linha defensiva das primeiras 2 jornadas. Depois, um duplo pivô, Gustavo Assunção e Zaidu Youssouf. E como o Dobre baixava no momento defensivo de extremo direito para lateral direito, o Gustavo Sá tentava muitas vezes ir à procura do lado direito do ataque, até para explorar aquilo que é a forma como o Sporting se dispõe em campo. E o Sporting surgiu no seu 3-4-3 habitual, mas com uma nuance que começa a ser habitual também já nesta equipa do Sporting. Nos 2 laterais, um deles fica mais, o outro vai mais. Aliás, o Sporting, quando começa a defender, no jogo de hoje, em 4-2-4, com Nuno Santos a fazer linha da frente, primeira linha de pressão, com Paulinho, com Pedro Gonçalves e com Víctor Gyökeres. Depois, isso geralmente levava a que o Gonçalo Inácio surja mais como lateral esquerdo nesse primeiro momento, sendo que depois, quando a equipa passa a defender no seu meio-campo, então aí sim já Nuno Santos aparece no lado esquerdo da linha de 5 que se coloca atrás por parte do Sporting. E é curioso, mais uma vez, não estiveram em campo ao mesmo tempo Nuno Santos e Jani Catamo. Parece o Super-Homem e o Clark Kent, porque onde está um, não está o outro. Quando Nuno Santos saiu, ou melhor, devemos dizer ao contrário, quando Jani Catamo entrou, Nuno Santos saiu. E Jani Catamo foi jogar para ala esquerdo. Depois, mais à frente, quando Ruben Amorim fez entrar Mateus Reis para a ala esquerdo, derivando Jani Catamo para a ala direito, curiosamente, Jani Catamo, quando entrou, deu sinal a Gyökeres para ir jogar para o outro lado. Isto é, Gyökeres geralmente aparece sempre do lado em que não está o ala mais ofensivo, precisamente para explorar a profundidade nessa faixa, nesse corredor lateral. Pois, o início do jogo foi com o Sporting dentro do meio-campo do Famalicão, socorrendo-se dessa sua pressão forte naquele primeiro momento de saída de bola da equipa de João Pedro Sousa. O Famalicão nunca quis bater na frente de forma aleatória, tentou sempre sair a jogar com qualidade, mas não o conseguia fazer, enquanto o Sporting foi mantendo a capacidade física para manter essa primeira linha de pressão funcional. O Famalicão não conseguia sair. Eu diria que os primeiros 10 minutos de jogo, 10, 12 minutos de jogo, ocorreram dentro do meio-campo do Famalicão, mas sem um remate do Sporting, porque o Sporting estava lento a fazer as variações de flanco. O Famalicão com as linhas muito próximas, a defender-se então nesse tal 5-4-1, com Dobra como lateral direito, com Gustavo Sá a surgir do lado direito do meio-campo e apenas Yonder Cádiz na frente, a fechar muito bem o espaço interior e a dificultar
dificultar muito ao Sporting a possibilidade de encontrar ligações por dentro para lá chegar. O primeiro remate da partida, aliás, é feito pelos famalicenses. Foi Gustavo Sá quem chutou de fora da área, sem perigo, com a bola a passar ao lado. E foi aí que o Sporting começou, de facto, e na primeira parte ainda conseguiu criar 3 situações em que podia ter marcado. A primeira, num lançamento lateral de Ricardo Gaio, Gyökeres a virar-se muito bem sobre Francisco Moura. A bola chega a Paulinho, que o Gyökeres rematou, a bola desviou no Otávio, chegou ao Paulinho, que tentou fazer a recarga, ou tentou fazer o desvio na cara do guarda-redes, mas com a cabeça o Luís Júnior fez a primeira grande defesa da noite, tirando a bola para canto. Depois, aos 26 minutos, foi Gyökeres quem definiu mal. Ganhou muito bem as costas à última linha do Famalicão. Tinha Paulinho completamente solto no corredor central, mas fez-lhe o passe rasteiro muito para a frente, de maneira a que Paulinho não conseguiu lá chegar. Aos 29, mais uma confusão. Foi mais confusão do que criação este lance na área do Famalicão. Foi desta vez Paulinho quem ganhou as costas da defensiva adversária, do outro lado, do lado esquerdo. Gyökeres no início aparecia muito sobre a direita. Porquê? Porque o lateral ofensivo do Sporting era, na altura, Nuno Santos, que estava na esquerda, portanto, Gyökeres aparecia do outro lado, mas também esse lance com um cruzamento de Paulinho, a bola chegou a jogar e voltou a devolver para a área, Paulinho não chegou, e acabou por ser ainda, perto do intervalo, um remate de fora da área de Gyökeres, muito potente, que Luís Júnior defendeu para a frente, com o Pedro Gonçalves a não ser capaz de fazer a recarga. O intervalo chegou 0-0, parecia que o Sporting ia precisar de coisas novas, e, curiosamente, na segunda parte, também o primeiro remate foi do Famalicão. Desta vez, um remate de Yonder Cádiz, que foi contra Gonçalo Inácio, num momento de desconcentração da equipa do Sporting após o recomeço da partida. Mas, a partir daí, é bom que se diga, só deu mesmo Sporting. Aos 49 minutos, livre de Pedro Gonçalves, marcado da meia-lua, com a bola a bater na barra da baliza de Luís Júnior, que não ia lá chegar, de maneira nenhuma. Acabou por ser feliz aí o guarda-redes do Famalicão. E aos 52, então, o tal golo com que o Sporting resolveu o jogo. Livre de Nuno Santos, junto à linha de fundo do lado direito, Coates a ganhar no ar a Yonder Cádiz, a devolver a bola para a frente da baliza, onde Paulinho também ganhou no ar a Zaidu Youssouf e bateu o Luís Júnior para o golo do 1-0. Com a desvantagem, tentou João Pedro Sousa mudar a equipa, fez logo 3 substituições de uma vez, as trocas de Dobre por Afonso Rodrigues, de Gustavo Sá pelo finlandês Limata e de Gustavo Assunção pelo sérvio Topic, mas a equipa não mudou, continuou no seu quadro. Aliás, o Famalicão não mudou, não abdicou do 4-2-3-1 até a final, simplesmente o Afonso Rodrigues, que estava a jogar então do lado direito do ataque, já não baixava tanto, já não ia tanto fazer lateral direito e era um 4-2-3-1 mais fiel a si próprio este do Famalicão nesta altura. Só que não se viu o Famalicão com capacidade para, mesmo com as trocas todas que foi fazendo, para criar situações de verdadeiro perigo. Há ainda um livre de Gyökeres aos 65 minutos que Luís Júnior defendeu com o pé, depois de ter sido apanhado em contrapé, e depois a tal troca de Esgaio, já tinha saído Nuno Santos para entrar Catamo, e a tal troca de Esgaio por Mateus Reis, com Mateus Reis a ir para a esquerda, Catamo a derivar para a direita, onde veio a criar várias situações de perigo para a baliza do Famalicão e a indicação a Gyökeres, que estava a explorar, sobretudo, a profundidade no corredor direito para o ir fazer para o corredor esquerdo, porque agora no corredor direito estava o lateral ofensivo da equipa do Sporting. O Famalicão ainda mexeu com as entradas de Puma Rodrigues e Henrique Araújo para as saídas de Aranda e de Yonder Cádiz, e o Sporting, numa altura em que estava a ter dificuldades até para sair, em que o Famalicão estava a conseguir instalar-se no meio-campo ofensivo, embora sem criar perigo, o Ruben Amorim percebeu que Yulman já tinha perdido gás, trocou-o por Bragança na tentativa de ter mais bola, trocou também Paulinho por Trincão. Podia haver aqui alguma preocupação em virtude do Sporting abdicar de 2 jogadores fortes no jogo aéreo, Yulman e Paulinho, que podiam ser importantes, eventualmente em bolas paradas ofensivas, mas isso acabou por não ser um problema, e as 2 situações de perigo que houve até a final foram na baliza de Luís Júnior. Bragança, num remate fora da área, obrigou Luís Júnior a mais uma belíssima defesa para canto, aos 85 minutos, e aos 90 mais 4, numa finta fantástica de Jenny Catamo sobre Francisco Moura, a tal vírgula que
levou a bola até à linha de fundo. Depois, Géni ofereceu a bola a Pedro Gonçalves, que a desviou do guarda-redes, mas não com a força suficiente, de maneira a que o Luís Júnior conseguiu lá chegar. Acabava o jogo, o Sporting ganhava por 1-0, resultado eventualmente curto para as situações de golo que os Leões criaram, mas que acaba por dar 3 merecidos pontos à equipa de Ruben Amorim. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30